Iniciando mais um vídeo com a resolução da prova da Escola de Aplicação da UPE, prova de ensino fundamental. O produto entre o menor número natural de 4 algarismos distintos e o maior número natural de 3 algarismos também distintos é igual a quanto? O produto do menor número natural de 4 algarismos distintos. Então, para ser o menor número natural de 4 algarismos distintos, o primeiro algarismo, o algarismo da unidade de milhar, tem que ser o menor possível. Então, tem que ser o 1. Depois, o da centena tem que continuar sendo pequeno. Então, tem que ser o 2. Depois, o 3. Depois, o 4. Esse é o menor. Depois, o 4 não, né? Aqui a gente pode fazer assim, né? Tem um 0, né? O 1, depois o 0, depois o 2 e o 3. Pronto, 1023 é o menor número de 4 algarismos distintos, né? 1023. E o maior número natural de 3 algarismos. Bom, o maior número, então eu quero começar com o 9. Depois o 8, depois o 7. Maior número de 3 algarismos distintos. Ele quer o produto, então vamos multiplicar. 1023 por 987. 7 vezes 3, 21. 1 sobe 2. 7 vezes 2, 14. Com 2, 16. 6 sobe 1. 7 vezes 0, 0. Com 1, 1. 7 vezes 1, 7. 8 vezes 3, 24. 4 sobe 2. 8 vezes 2, 16. Com 2, 18. 8 sobe 1. 8 vezes 0, 0. Com 1, 1. E 8 vezes 1, 8. Agora com 9. 9 vezes 3, 21. 1. Sobe 21 não, né? 27. 7. Sobe 2. 9 vezes 2, 18. Com 2, 20. 0. Sobe 2. 9 vezes 0, 0. Com 2, 2. E 9 vezes 1, 9. Agora é só somar. O algarismo das unidades é 1. 6 mais 4, 10. 0. Sobe 1. Então aqui a gente já sabe a resposta. Letra A. 0, 1. Aqui. 2 com 8, 10. 10 com 7, 17. 7 sobe 1. 1 com 7, 8. 8 com 1, 9. Mais 0, 9. 8 com 2, 10. 0 sobe 1. E 1 com 9, 10. Beleza. 1.009.701. Questão 22. Em 20.000 léguas submarinas, de Júlio Verne, o professor Pierre descreve o seu criado Conseil da seguinte maneira. Dispunha de uma bela saúde que desafiava todas as doenças. Músculos fortes, mas sem nervos. Sem aparência de nervos, no sentido moral, entenda-se. Esse rapaz tinha 30 anos e sua idade estava para a do seu mestre, assim como o 15 está para 20. Então, isso aqui nos indica uma proporcionalidade. Ele tinha 30 anos e sua idade estava para o seu mestre, assim como o 15 estava para 20. Então, a idade dele para a idade do mestre está para 15, assim como 15 está para 20. Só que a idade dele é de 30 anos. Então, a gente tem aqui, 30 sobre M, que é a idade do mestre, está para 15 sobre 20. Multiplicando o cruzado, teremos o seguinte, que 15M é igual a 30 vezes 20, 600. Então, M é igual a 600 dividido por 15, que dá 40. 40. 40. Que é a idade do mestre. O professor Pierre, mestre de Conseil, era quantos anos mais velho que seu criado? Bom, se a idade do mestre é de 40,
e o criado tem 30, então o mestre era 10 anos mais velho que o criado. Questão 23. Uma formiga sai do vértice A de um cubo de aresta 3 cm para esse vértice retorna, depois de percorrer a maior distância possível, porém caminhando sempre pelas arestas e passando por elas e por um de seus vértices e para o mesmo vértice uma única vez. Qual a distância em centímetros que essa formiga percorre? Se é a maior possível e ela vai passar pela aresta e pelo vértice uma única vez. Então o cubo ele tem 3 centímetros de aresta. Então a formiga ela pode fazer o seguinte, vamos tentar ver aqui um caminho para ela. Então ela pode ir, por exemplo, nessa direção, depois poderia descer, seguir nessa direção, seguir nessa direção, seguir nessa direção, subir, seguir nessa direção e nessa direção. Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A formiga deu 8, andou sobre 8 arestas. Então 8 vezes 3 daria 24. Isso é uma possibilidade, 24. Será que existe um outro caminho que seja maior do que esse? Vamos pensar aqui, vamos pensar em outro caminho. Por exemplo, a formiga ir por aqui, depois para cá, descer, seguir, não poderia seguir mais por aqui, né? Então poderia seguir por aqui, ela não pode seguir nesse caminho mais, ó, porque se ela seguir para o caminho G, vai ter que subir, vai passar por H novamente. Então poderia seguir por aqui e ir para A, percorrendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, uma distância menor. Vamos pensar outro caminho aqui para ela. Ir para B, C, F, E, H e G. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 também. Então perceba que aqui de fato a maior distância é aquele caminho que a gente traçou com 24 centímetros. A letra C. Questão 24. Inspirando-se no problema dos 4 quadrados de Malbataan, construíram-se 4 expressões numéricas, todas com exatamente 4 números. 4. E operações aritméticas elementares. Assinale a alternativa cuja expressão resulta no valor 64. Qual expressão que tem valor igual a 64? Então a gente vai ter que fazer as contas para descobrir. A da letra A. 4 elevado a 4. Isso é 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Menos 4 dividido por 4. Essa expressão aqui. Perceba que dá para a gente simplificar, ó, esse 4 com um 4 e com um 4 aqui. E aqui vai dar 1. Então a gente vai ter 4 vezes 4 vezes 4 menos 1. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64 menos 1, que vai dar 63 na letra A. Letra B. 4 vezes 4, 16, mais raiz de 4 vezes 4, raiz de 16. Isso vai dar 16 mais 4, que é 20. Não dá. Letra C. 4 elevado a 4, a mesma expressão daqui, só que no lugar do menos vai ser mais. Então, a gente já sabe que vai dar 64 mais 1, 65. Não pode ser letra C. Letra D. Vamos ver letra D. 4 vezes 4 vezes 4 mais raiz de 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Mais raiz de 4, que é 2. 66. Não pode ser essa. Então, só pode ser letra E, né? Perceba que a gente tem 4 elevado a 4 menos 4 sobre 4. 4 sobre 4 é 1 e 4 menos 1 dá 3. E 4 elevado a 3, de fato, é 64. 25. Um número natural n maior do que zero, é chamado de abundante quando a soma dos seus divisores próprios, divisores de n, com exceção do próprio n, é maior do que n. Por exemplo, 18 é um número abundante, pois seus divisores próprios são 1, 2, 3, 6, 9, e a soma é 21, que é maior do que 18. Qual dos números naturais a seguir não é abundante?
Primeiro, a gente já percebe que não tem nenhum número primo. Se tivesse número primo, ficava bem fácil da gente eliminar. Mas não tem, então a gente vai ter que observar os divisores de cada número desse. Então, número 20. Divisor do 20. 1, 2, 4, 5, 10. Né? São esses divisores do 20. Divisores próprios, né? Com exceção do 20. Então, aqui a gente tem 1, 2, 4, 5 e 10. Ó, 1 mais 2, 3. 3 mais 4, 7. 7 mais 5, 12. 12 mais 10, 22. Então, não pode ser a letra A. Questão 25 não pode ser a letra A. Vamos ver aqui a letra B, 24. 24, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12. Se a gente somar aqui, já passa de 24. 8 com 12 dá 20. Mais 4, 20, mais 6, 26. Então, não é abundante. Então, ele é abundante, né? Eu quero o que não é abundante. 32. Vamos ver 32. 1, 2, 4, 8. 8 vezes 4, 32. 16. Pronto, são esses. Vamos somar. Ó. Aqui a gente tem 8 mais 2, 10. 11, 15, 31. 31 é menor do que 32. Então, esse aqui não é abundante. 32, letra C. O Monte Everest, ou Chomolungma, como é conhecido no Nepal, tem 8.848 metros de altura, sendo a montanha mais alta do mundo. Grosso modo, leva-se 40 dias para escalar o Monte Everest, pois é necessário algum tempo para que o corpo se acostume com elevadas altitudes. Se Lee Master, entusiasta para o alpinismo, porém um iniciante nesse esporte, escalou o Monte Everest e gastou exatamente 8 semanas para chegar ao cume, em média, quantos metros ele escalou por dia? 8 semanas, a semana de 7 dias, você faz a multiplicação aí, 8 vezes 7, vai dar 48 dias, né? 48 dias não, 56 dias. 56 dias. 56 dias. A altura é essa aqui, 8.848. Ele demorou 56 dias. Então, você vai ter que dividir 8.848 por 56. Pego 88. Quanto 56 cabe em 88? Cabe um só. 1 vezes 56, 56. Para 88, vamos subtrair. 8 menos 6, 2. 8 menos 5, 3. Baixo 4. 324. 324 dá 6 vezes. Pessoal, 6 vezes 56. Vamos fazer a conta. 56 vezes 6. 6 vezes 6, 36. 6 sobe 3. 6 vezes 5, 30. Com 3, 33. Opa! Não dá 6 vezes. Tem que ser menos. Tem que ser 5 vezes. Cinquenta e seis vezes 5. 5 vezes 6, 30. 0 sobe 3. 5 vezes 5, 25. Com 3, 28. 280. Então, de cara aqui, a gente já está percebendo que pode ser letra A, né? 15. 4 menos 0, 4. 32 menos 28, 4 também. Baixo 8. Vou testar aqui 8 vezes, né? Para dar 158, é a única opção que tem. 8 vezes. 56 vezes 8. Vou fazer aqui. 8 vezes 6. 8 vezes 5, 40. 40 mais 8, 48. 8 sobe 4. 8 vezes 5, 40. 40 com 4, 44. 448 de fato. Sobrou 0. Resposta letra A. 158.
Questão 27, ó. O gráfico a seguir compara o número de incêndios na Amazônia brasileira com o número total de incêndios no Brasil de 2002 a 2009, de 1º de janeiro a 24 de agosto a cada ano. Número de incêndios no Brasil versus Amazônia brasileira. Pronto, vamos ver aqui. De acordo com o gráfico acima, é falso afirmar que de 1/1 a 27/8 de cada ano, vamos ver as afirmativas e ver o que é falso, né? O ano com o maior número de incêndios na Amazônia brasileira coincidiu com o ano com o maior número total de incêndios do Brasil. O ano com o maior número de incêndios na Amazônia brasileira é o mesmo ano com o maior número total de incêndios. Então vamos ver aqui. O mais escuro é a Amazônia brasileira, o mais claro é o Brasil, né? Então, o mais escuro aqui, o ano com maior incêndio foi esse ano aqui, ó, na Amazônia brasileira. E, de fato, o ano com maior incêndio no Brasil também foi esse ano, 2005. Então, a afirmativa 1 ela é verdadeira. A afirmativa A é verdadeira. Vamos para B. O número de incêndios na Amazônia brasileira foi crescente ano a ano entre 2002 e 2005. Crescente quer dizer que aumentou ano a ano. E, de fato, ó, 2002, depois 2003 aumentou um pouquinho, 2004 aumentou mais um pouco, 2005 aumentou também. Então, foi crescente. Em 2010, o número de incêndios na Amazônia brasileira foi mais que a metade do número total de incêndios do Brasil. Em 2010, o número de incêndios na Amazônia brasileira foi mais da metade do número total de incêndios. A Amazônia brasileira é menos do que 60 mil. E o total de incêndios no Brasil é mais do que 120 mil. Ora, isso aqui está em torno de 55 mil, vamos dizer assim. O dobro de 55 mil é 110 mil. Então, isso aqui é menos da metade, não é mais da metade. Então, a afirmativa C ela é falsa, e a gente quer a falsa letra C. 28. O senhor Leonardo pagou à vista R$ 336 por um ventilador da marca Arco-Íris. Silence Force, coluna 50 cm, P aéreo 220 volts. Ele optou pela compra à vista depois que o vendedor lhe ofereceu um desconto de 20% no preço do ventilador. Qual era o preço de vitrine do ventilador, ou seja, o preço exposto na loja? Então, o cara ofereceu 20% de desconto. Quando a gente fala de desconto, a gente tem que entender que o valor que você pagou pelo produto é uma certa porcentagem. O valor total, que é o valor sem desconto, ele é 100%. Se eu dei um desconto de 20%, quer dizer que eu paguei 80% do valor. Então, basta a gente montar uma relação que é a seguinte, ó, 336 corresponde a 80% do valor do produto. O desconto foi de 20%, então tem 100, tira 20, fica 80. O valor total sem um desconto vai ser 100%. E aí você resolve essa relação multiplicando em forma de x. X vezes 80, 80x. 336 vezes 100 vai dar 33.600. Cancela um zero com zero. Ó. O x vai ser 3.360 dividido por 8. Vamos fazer essa divisão. 3.360 para dividir para 8. Pega o 33 por 8, dá 4. 4 vezes 8, 32. Para 33 sobra 1. 16 para 8, 2. 2 vezes 8, 16. Para 16, 0. Baixa o 0. 0 para 8, 0. E aí acabou a divisão. 420 é o resultado. Letra 28, letra B. 420. 29. Veja a seguir a tabela com os valores cobrados pelo estacionamento Águas Verdes de um grande capital brasileira no último trimestre de 2008. Estacionamento Águas Verdes. Tempo, 1 hora, R$ 8,00. 2 horas, mais R$ 6,00. Hora adicional, R$ 5,00. Aviso. A fração de hora é paga como hora inteira.
Exemplo, 5 horas e 25 minutos é igual a 6 horas. Então tá certo. No dia 15 de outubro, dia do professor, Lívia deixou seu veículo no estacionamento às 10 horas e retirou às 16 horas e 36 minutos. Qual foi o valor que Lívia pagou em reais? Bom, 8 horas lá de cara, né? Primeiro a gente tem que saber quantas horas ele deixou o veículo lá. Então, às 10 da manhã, retirou às 16. Então, de 10 para 16 são 6 horas. Só que é 16 horas e 36 minutos. Então, ficou lá 6 horas e 36 minutos. De acordo com o aviso, a fração da hora é paga como hora inteira. Então, isso aqui, na verdade, corresponde a 7 horas que ela vai pagar. Beleza. Então, aqui, ó, vamos ver. Na primeira hora, ela paga R$8. Ela paga R$8. Vamos fazer a continha aqui. Na primeira hora. Sobrou 6 horas, né? A segunda hora pagou mais R$6. Beleza. Sobrou 5 horas. Essas 5 horas restantes, ela pagou R$5 por hora. Então, vai pagar 5 vezes 5, R$25 do horário restante. Então, aqui a gente tem 25, 8 mais 6, 14, mais 25, que vai dar 39. 39, letra C. Beleza. Questão 30. Alberto, Breno, Carlos, Daniel e Eduardo estão disputando um jogo no qual o objetivo final é atingir o maior número de pontos possível, tornando-se o campeão. A pontuação de cada um deles antes da última rodada está apresentada na tabela abaixo. Ao final do jogo, para fechar a partida no pódio, é preciso estar entre os 3 primeiros lugares, ou seja, entre as 3 maiores pontuações. Em caso de empate, fica com a melhor colocação aquele que atingiu primeiro. Se na última rodada apenas Eduardo irá jogar, quantos pontos no mínimo ele deve adquirir para fechar a partida no pódio, ou seja, entre os 3 primeiros lugares. Caso Breno, Eduardo e Daniel estão disputando o jogo no qual o objetivo é atingir o maior número possível de pontos, tornando-se campeão. A pontuação de cada um deles antes da última rodada está apresentado na tabela abaixo. Se na última rodada apenas Eduardo irá jogar, quantos pontos no mínimo ele deve adquirir para fechar a partida no pódio? Eduardo, tá aqui Eduardo. O pódio é composto por quem, né? O pódio é composto pelos primeiro, segundo e terceiro. Então tem que saber quem é o terceiro lugar. O primeiro é esse aqui. O primeiro é Daniel. O segundo, Alberto. E o terceiro é Breno ou é Carlos? Vamos ver. Breno tem 48.375.000. Carlos tem 48.312.000. Então o terceiro aqui é Breno. Daniel está em quinto. Para ele chegar em terceiro, ele tem que superar a pontuação de Breno. Só ele que vai jogar, né? Só Daniel não, só Eduardo que vai jogar. Então tem que fazer uma subtração para saber quantos pontos ele tem que adquirir. A gente tem 48.375.901 menos 47.284.927. 7 menos 1 não dá, tem que pegar emprestado. Vai ficar 11 menos 7, 4. Aqui ficou 9. 9 menos 2, 7. Aqui ficou 8. 8 menos 9 não dá, pega emprestado. Ficou 4 agora. 18 menos 9, 9. 4 menos 4, 0. 7 menos 8 não dá, vai ficar 17. Aqui fica 2. 17 menos 8 dá 9. 2 menos 2 dá 0. 8 menos 7 dá 1. E 4 menos 4 não dá. Então fica 1.090.974 pontos. Para empatar, para superar, basta ter mais um ponto. Então a resposta é letra A. Tá? Então ele tem que fazer essa pontuação para empatar.
Mas para superar, ele tem que fazer pelo menos mais um ponto. Aí você soma 1. 31. Numa aula de matemática, a professora Monique propôs a seguinte situação para a turma. Pense ao número de 2 algarismos. Some 4, multiplique o resultado por 5 e em seguida divide tudo por 2. Se o aluno Eduardo não errou nenhum cálculo e obteve 50 como resultado, em que número ele pensou? Você tem que se ligar nessa questão de fazer o inverso do que a professora pediu. A professora pediu para pensar no número, somar 4, multiplicar o resultado por 5, em seguida dividir tudo por 2. Você vai fazer o contrário. As operações inversas. Se a gente tem um resultado que é 50, qual foi a última operação que ele fez? Foi dividir por 2. Então, ele pegou o número, dividiu por 2 para encontrar 50. Então, a gente vai fazer o contrário, vai multiplicar por 2. 50 vezes 2 dá 100. Então, ele começou com 50. Próximo passo, ele tem o 100 agora. Aí, vamos voltar. Multiplica o resultado por 5. Tá aqui, ó. Multiplica o resultado por 5. Ele multiplicou o número por 5 para dar 100. Então, que número ele multiplicou? É o inverso da multiplicação, divisão. Divide por 5. 100 dividido por 5 dá 20. Ok. Vamos voltar aqui. Some 4. Somar 4. Qual é o número somado com 4 para dar 20? Vamos subtrair. 20 menos 4, 16. Pense em um número de 2 algarismos. O número é o 16. Tá? Então, 16, questão 31, letra B. Esse tipo de questão a gente tem que voltar, tem que pensar de maneira contrária, do início, do fim para o início, fazendo as operações inversas. 32. Uma caixa d'água superior de um condomínio, com capacidade de 28 mil litros, estava completamente cheia quando, exatamente às 18 horas do dia 20 de dezembro de 2020, uma rachadura numa de suas paredes laterais provocou um vazamento de 24,5 litros por minuto. Até às 23 horas e 30 minutos deste mesmo dia, quantos litros de água se perdeu? Então, primeiro passo aqui é dito que a questão, o vazamento foi de 24 litros por minuto. E a questão quer saber quantos litros de água se perdeu. Bom, 24 litros por minuto é um dado interessante. Mas para eu responder a questão, eu preciso desse dado e do tempo que foi gasto. No tempo que transcorreu esse vazamento. Então, você percebe que começou às 18 horas do dia 20. E foi até às 23 horas e 30 minutos. Então, 18 para 23 dá 5 horas. Então, é 5 horas e 30 minutos de vazamento. 5 horas e 30 minutos de vazamento. Só que aqui é dito por minuto. Então, é interessante que a gente tenha tudo em minutos. Como é que a gente faz para transformar de hora para minuto? A gente multiplica por 60, já que uma hora tem 60 minutos. 5 vezes 60, 300 mais 30, ou seja, 330 minutos de vazamento. Cada minuto é 24,5 litros. Então, basta a gente multiplicar, né? 24,5 vezes 300. 330. Multiplicação com vírgula. Como é que faz? Esquece a vírgula, faça a conta normal. Depois a gente preocupa com a vírgula. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 3, 15. 5 sobe 1. 5 vezes 3, 15. Com 1, 16. 2 vezes 4, 4 vezes 0, 0. 4 vezes 3, 12. 2 sobe 1. 4 vezes 3, 12. Com 1, 13. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 3, 6. Tá. Somar. 0, 5, 8, 10, 8. Agora a gente vai contar a vírgula. Quantos números tem após a vírgula na nossa operação? Um número só. Então, no resultado vai ter um número após a vírgula. E o resultado aqui, ó, vai ser a letra D. 8.085 litros. Então, você acha quanto tempo demorou o vazamento e multiplica pela grandeza que a gente chama de vazão, que é dada por litros por minuto.
Então, cada minuto, 24,5 litros. Se é 330 minutos, a gente vai ter que multiplicar. Questão 33. De acordo com normas técnicas, foi construída uma tabela de adequação que indica a densidade ideal do colchão a partir da massa e da altura de quem vai utilizá-lo. As densidades com dupla entrada, por exemplo, D26, D23, indica que é possível optar por qualquer um dos dois tipos de colchão para uma pessoa com 1,75 m. D26, D23. Segundo a tabela de adequação, colchão com densidade D33. Colchão com densidade D33. Portanto, é correto afirmar que a massa dessa pessoa é. Então, para uma pessoa com 1,75 m de altura, foi indicado, segundo a tabela, um colchão com densidade D33. Para uma pessoa com 1,75 m, foi indicado um colchão com densidade D33, né? Então, ele quer saber a massa da pessoa. 1,75 m está aqui, nessa coluna. A densidade é D33. Então, D33 tá nessa faixa aqui, ó. D28, 33, D33, 28 e D40, 33. E essa faixa está entre 71 a 100 kg. Está entre 71 e 100 kg. Então, essa questão aqui, 33, é a letra B. A densidade é D33, ele tem 1,75 m. Então, está nessa faixa de altura. Densidade D33. Quando é densidade dupla, ele pode optar entre um ou outro. Então, você vai ter que observar a faixa. 34. Em um jogo por equipes, a equipe base é formada por Alberto, Breno, Carlos e Daniel. Cada um deles disputa uma das 4 fases da partida. Alberto perdeu 3/8 das vidas do grupo na primeira fase. Breno perdeu 1/5 das vidas do grupo na segunda fase. E Carlos perdeu 7/20 das vidas do grupo na terceira fase. Para a quarta e a última fase, restam 12 vidas para Daniel concluir a partida. Quantas vidas Breno perdeu na segunda fase? Então, é o seguinte, essa questão aqui. Alberto perdeu 3/8 das vidas. Então, vamos pensar o seguinte. Chamar a vida de V. V é o total de vidas. Alberto perdeu 3/8 das vidas, ou seja, 3/8 de V. 3V sobre 8. Mais. Breno perdeu 1/5 das vidas, ou seja, V sobre 5. Mais. Carlos perdeu 7/20 das vidas. 7 sobre 20 das vidas. Para a quarta e última fase, restam 12 vidas. Então, tem 12 vidas na quarta e última fase. E o total de vidas é V. Questão aqui quer saber, né, quantas vidas Breno perdeu. Então, eu tenho que saber qual é o total de vidas, que é o V. Essa nossa variável aí do problema. Então, o probleminha é que a gente tem que somar frações. Então, temos que pensar no denominador comum. Eu tenho 8, 5 e 20. O denominador comum entre esses números é o 40. Então, para você obter 40, basta multiplicar essa fração aqui por 5. Em cima e embaixo. Então, a gente tem 3 vezes 5, 15. 15V sobre 40, mais. Essa aqui, para obter 40, multiplica por 8. Em cima e embaixo. 8 vezes V, 8V. E aqui a gente tem, ó, 8 vezes 5,
40 mais. Essa aqui tem que multiplicar por 2. 7 vezes 2, 14. 20 vezes 2, 40. Mais 12. O 12 eu também vou multiplicar, né? Vamos deixar aqui o 12. Igual a V. Ok. O que eu vou fazer agora para eliminar esse denominador é multiplicar toda a equação por 40. Quando eu fizer isso, o denominador vai sumir. Perceba, 15V sobre 40 vezes 40. 40 cancela com 40. A gente vai ter 15V mais 8V mais 14V mais 12 vezes 40. Aí tem que multiplicar. 12 vezes 40, se fosse 12 vezes 4, dá 48. Então, 480 igual a 40V. A gente quer descobrir o V, né? Então, vamos somar aqui, ó. 15 mais 8. 15 mais 8, 23. 23 mais 14 dá 37. Então, a gente tem 37V mais 480 igual a 40V. Passa esse 37 para o outro lado. Então, a gente vai ter 480 igual a 40V menos 37V. Beleza. 480 é 40 menos 37. Tá. 3V. Basta dividir por 3. Ó. 480 por 3. 480 por 3. Então, isso aqui vai dar 160. 160. Pois bem, quantas vidas Breno perdeu na segunda? Breno perdeu 1/5 das vidas. 1/5 de 160, você pegar 160 e dividir para 5. Tá? 16 para 5, 3. 3 vezes 5 é 15. Para 16 sobra 1. Baixa o 0. 10 dividido para 5, 2. Então, o Breno perdeu 32 vidas. Questão 34, letra C. Questão 35. O carro da doutora Carla é um HB20S 1.6 Flex, que consome, em média, 12 km por litro na cidade e 15 km por litro na autoestrada, quando abastecido com gasolina. E faz até 8 km por litro na cidade e 10 km por litro na autoestrada se abastecido com etanol. Em uma viagem de 330 km por uma autoestrada, ela optou por abastecer o seu carro com gasolina na ida e na volta com etanol. Se os preços de gasolina e do etanol por litro eram de R$ 4,40 e R$ 3,80, respectivamente, quanto ela gastou com combustível na viagem? Então, a viagem foi na autoestrada. Na autoestrada, na gasolina, consome 15 km por litro. Então, foi 330 km, né? Quantos litros gastou? Na verdade, 330 km é a viagem total, né? De acordo com a questão aqui. Ou não? Em uma viagem de 330 km por uma autoestrada, vamos pensar que não é a viagem total. Vamos pensar que é 330 a ida e depois a volta. Se fosse a ida e a volta, 330, então na ida, 330 dividido por 15, isso aqui dá 2. 2 vezes 15, 30. Para 33, 3 baixo 0, 2. 22 litros de combustível, né? 22 litros de combustível de gasolina, né? A 4,40. Então, a gente vai ter que multiplicar 22 vezes 4,40, que é 4,4, tá? 4 vezes 2, 8. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 2, 8. 8, 16, 6 sobe 1, 9. Um número após a vírgula, um número após a vírgula. 96,8. Eu acho que, de fato, é isso mesmo. 330 na ida e 330 na volta. Na volta foi com etanol. O etanol, na autoestrada, ele faz 10 km por litro. São 330 km, né? Então, são 33 litros.
33 litros e o preço é 3,80, ou seja, 3,8. Tá? Não precisa colocar esse zero aí após a vírgula, não. 8 vezes 3, 24. 4. Sobe 2. 8 vezes 3, 24 com 2, 26. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 3, 9. 4. Aqui dá 15. 5. Sobe 1. 10 com 2, 12. Um número após a vírgula. Pronto. 125,9 mais 96,8. É isso mesmo. Mais 96. Então compensou mais, né? Compensou mais ir um carro na gasolina, né? O etanol não foi tão bom, não. A viagem de volta deu mais caro. Não tem nenhum erro de conta aí, né? 8 vezes 3, 24. 4 sobe 2. 8 vezes 3, 24 com 2, 26. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 3, 9. 4, 15, né? 5 sobe 1, 12. É isso mesmo. E aqui 88, 88. Vamos somar. Aqui, 9 mais 8, 17. 7 sobe 1. 5 com 6, 11. Vírgula abaixo de vírgula, né? 11 com 1, 12. 2 sobe 1. 1 com 9, 10. 10 com 2, 12. 2 sobe 1. E 1 com 1, 2. 222,7. Uhum. Gabarito tá dando letra E. Não sei se eu errei nenhuma continha aqui, mas acredito que seja a letra E mesmo. Letra E. 36. Para chegar até a porta de seu apartamento, Carol sobe 20 degraus de uma escada. E cada degrau que sobe, ela percorre ao mesmo tempo uma distância horizontal L e uma distância vertical H, como indicado na figura abaixo. Se para chegar à porta de seu apartamento ela percorre uma distância horizontal de 4 metros e uma distância vertical de 3 metros e 20 centímetros, qual é a medida da largura e a medida da altura de cada degrau em centímetros, respectivamente? Bom, a altura e largura. Então, a altura são 20 degraus, né? Então, são 20 vezes esse H. Se a gente colocasse a escada todinha, degrau em cima de degrau, daria os 4 metros de distância vertical, né? De altura. Então, como são 20 vezes esse valor, basta a gente dividir por 20. 4 metros é 400 centímetros. Quando dividido por 20, 40 dividido por 22, 2 vezes 20, 40. Para 40, 0. Baixa o 0. 0 para 20, 0. Pronto. Para 20 centímetros. 20 centímetros de distância vertical. E a gente já responde a questão, né? Letra A. Matou a questão aí. A distância horizontal, 3 metros e 20 centímetros. Você teria que dividir 320 para 20. 32 para 20 dá 1. 1 vezes 20, 20. Para 32, sobra 12. Baixa o 6. 120 para 26. 16. Pronto, matou a questão. A ideia é só se ligar que se a gente pilhasse seria 20, né? 20 degraus, então 20 alturinhas. E o total dá 4 metros. Divide 4 metros para 20. E a mesma coisa com a largura. 37. No retângulo abaixo, cada forma geométrica, quadrado, círculo, triângulo, representa um número natural. Os números fora do retângulo indicam as somas dos valores correspondentes a cada forma geométrica. Por exemplo, círculo mais triângulo é igual a 15. Qual é o número natural correspondente ao triângulo? De acordo com a figura, dois quadrados tem a soma igual a 24, ou seja, o quadrado vale 12.
Então, o quadrado vale 12. 12 mais 12, 24. Beleza. Se o quadrado vale 12, vamos para aqui, ó. 12 mais quanto para dar 20? 12 mais 8. Círculo vale 8. Beleza. Se o círculo vale 8, vamos para aqui agora. 8 mais quanto para dar 15? 8 mais 7. Então, o triângulo vale 7. A questão quer saber o valor do triângulo? 7. Letra D. Tá? 37, letra D. 38. Na calculadora básica da marca Virtus, quando fazemos uma operação básica, adição, subtração, multiplicação ou divisão, e apertamos sucessivamente o sinal de igual, a operação é mantida, produzindo novos resultados. Veja os exemplos. 14 mais 8 é igual a 22, igual a 30, igual a 38. Vai somando sempre 8, né? A subtração é a mesma coisa. 53 menos 10, 43. Vai tirando 10, vai tirando 10, vai tirando 10. Né? Se a gente apertar igual. Se Rosiane digitou a sequência abaixo em sua calculadora básica, qual resultado ela obteve? Vamos lá. 3 vezes 8 é igual a 24. Aí apertou um igual. Aí tem que multiplicar por 8 novamente, né? Que a operação é vezes 8, vai multiplicar por 8. 24 vezes 8. 8 vezes 4, 32. 2 sobe 3. 8 vezes 2, 16 com 3, 19. 192. Então ficou 192. Ela apertou igual de novo. Ela apertou o primeiro igual, deu 24. Apertou o igual novamente, multiplicou por 8 o 24. Apertou igual novamente, vai multiplicar por 8 o 192. Eita, continha. 8 vezes 2, 16. 6. Sobe 1. 8 vezes 9. 8 vezes 9 dá 72. Com 1, 73. 3 sobe 7. 8 vezes 1, 8. Com 7, 15. Então, ela chegou nesse resultado aqui. 1536. Beleza. Aqui, agora, ela somou 9. E digitou um igual. Então, 1536 mais 9 dá 1545. Então, esse igual aqui morreu. 1545. Somou mais 9. 9 mais 5, 14. 5. Ficou 1554. Esse igual aqui morreu. Então, ela digitou o primeiro igual. Deu 1545. Digitou o segundo igual. Somou mais 9. Deu 1554. Agora digitou o terceiro igual. Mais 9. 4 mais 9, 13. 3 sobe 1. Dá 6, 5, 1. Agora vai digitar o quarto igual. Mais 9. Eita, conta, hein? Não. Ver se isso aqui tá certo mesmo. Vamos lá. Dá 12. 2 sobe 1. Dá 7. 5, 1. Não. 1572. Aí ela divide por 3. 2 vezes. Eu acho que tá errado essa conta aqui. 5. Baixo 7. 2. 2 vezes 3, 6. Para 7 sobra 1. Baixo 2. 4. Aí vai dividir por 3 novamente. 1. 2 baixo 2. 7. 1 baixo 4. Não vai dar certo, não. Eu acho que não é esse valor. Fez umas continhas a mais aqui. Vamos voltar na questão para não haver erro. E apertamos sucessivamente o sinal de igual, a operação é mantida produzindo os novos resultados, né? Então, na multiplicação, não entendi isso aí. Na multiplicação, multiplica o primeiro número, né?
Eu não parei para olhar a multiplicação. Ó. Primeiro número. Então, aqui seria 3 vezes 8, vezes 3, vezes 3, vezes 3. Então, 3 vezes 8, 24. Aí, cancela esse igual. Segundo igual, vezes 3. Novamente. 12, 2 sobe 1. 6 com 1, 7, 72. Terceiro igual, cancela. Vezes 3 novamente. Pronto. 6, 21, 216. Pronto, chegamos a 216. Vamos para a adição. Mais 9. 216 mais 9. Cancela esse igual aqui. Dá 5, sobe 1. Dá 15, né? 5, sobe 1. 2, 2. 225. Mais 9. Cancela esse outro igual. Dá 14. 3, 2. 234. Mais 9. Cancela outro igual. 234 mais 9. 13. 3 sobe 1. 4, 2. Mais 9 novamente. 12, 2 sobe 1, 5, 2, 252. Beleza. Agora vamos dividir por 3. 252 dividido por 3. Cancela esse primeiro igual aí. 25 por 3 dá 8. 8 vezes 3, 24. Para 25 sobra 1. Baixo 12. Que dá 4. 84 dividido por 3. 8 por 3, 2. 2 vezes 3, 6. Para 2 sobra 2. 24 para 3, 8. Pronto, 28. 28 é o número. Letra C. 39. A tabela abaixo apresenta o tempo médio de vida e de horas diárias de sono de alguns animais. Vida, horas de sono. A respeito do tempo total de cada um desses animais dorme durante toda a sua vida, o leão dorme quantos anos a mais do que o porco e o tigre dormem quantos anos a mais do que o elefante, respectivamente? A respeito do tempo total de cada um desses animais dorme durante toda a sua vida, o leão dorme quantos anos a mais do que o porco? Isso. E o tigre dorme quantos anos a mais do que o elefante, respectivamente? Então, o leão dorme quanto tempo a mais do que o porco? O leão dorme 18 horas. O porco dorme 8 horas de sono por dia. A gente tem que fazer uma proporção aqui, né? Perceba, 8 horas de sono, o dia tem 24 horas, né? Então, o porco está dormindo um terço do dia. Que 8 horas é 24 dividido por 3. Então, se ele dorme um terço por dia, isso vai dar um terço do ano. Se ele vive 12 anos, ele passa 4 anos dormindo. Então, o porco passa 4 anos dormindo. O porco, né? O leão dorme 18 horas, tá? 18 horas por dia. Tá? O dia tem 24 horas. Então, se a gente fizer uma proporção aqui, 18 sobre 24. Simplificando aqui, 18 por 24, dá para simplificar por 6. Isso dá 3 quartos. Então, o leão, ele passa 3 quartos do dia dormindo. Se ele vive 24 anos, então ele vai passar 3 quartos dos 24 anos dormindo. Se a gente calcular 3 quartos de 24, isso aqui vai dar exatamente 18. 18 anos. Então, o leão passa 18 anos dormindo. Então, assim, fica fácil fazer a proporção, né? Fazer a diferença, né? Quanto tempo o leão dorme mais do que o porco em anos? 18 menos 4 dá 14. 14 só pode ser ou letra B ou letra D. Pronto. Vamos ver agora o tigre e o porco e o elefante, né? O tiger passa
16 horas dormindo. Então, 16 horas. Que fração do tempo ele passa dormindo? 16 sobre 24. Dá para simplificar por 4. Ou por 8, né? Por 8 fica melhor. Isso aqui por 8, 16 por 8 dá 2. E 24 por 8 dá 3. 2 terços. 2 terços. Vezes 24. Isso aqui, na verdade, vai dar 16 horas. 16 anos, na verdade. Dormindo. E o elefante vive 60 anos. Dorme 4 horas por dia. Dorme um sexto, né? Um sexto. Um sexto de sua vida o elefante passa dormindo. Que é um sexto do dia. Então, um sexto de sua vida, se ele vive 60 anos, passa 10 anos dormindo. 16 menos 10 dá 6. Logo, a resposta é letra D. E vamos para a última questão. Questão 40. Quanto vale a soma de dois números desconhecidos M e P que verificam as seguintes condições? O número M, quando dividido por 13, dá o quociente 28 e deixa o resto 8. E a diferença entre P e 214 é igual a 124. Vamos começar por M. O M, quando dividido por 13, dá quociente 28 e deixa o resto 8. Então, M, ele é 13 vezes 28 mais 8. Algoritmo da divisão, né? O dividendo é igual ao divisor vezes quociente mais o resto. Divisor, quociente e resto. Então, o M vai ser 28 vezes 13. 3 vezes 8, 24. 4 sobe 2. 3 vezes 2, 6. Com 2, 8. 1 vezes 8, 16. 6 sobe 1. 1 vezes 2, 2. Com 1, 3. 4, 14. 4 sobe 1. 4. 444. E o P? A diferença entre P e 224 é igual a 124. A diferença é a subtração, ou seja, P menos 214 é igual a 124. Para saber quem é o P, basta a gente fazer uma diferença. 214 menos 124. Quatro menos 4 dá 0. 1 menos 2 não dá, pega emprestado. 11 menos 2, 9. E 1 menos 1, 0. Dá 90. P é 90. A questão quer saber quanto vale a soma de dois números. Pronto. Quanto vale a soma desses dois números? Opa, tem um errinho aqui, né? Não. O P é 124 mais 214. Não é menos 214, não. Não é menos, não é mais. Então, é 214 mais 124. 4 mais 4, 8. 1 mais 2, 3. 2 mais 1, 3. 338. Pronto. $338. Já que eu errei essa multiplicação, 3 vezes 8, 24. 4 sobe 2. 3 vezes 2, 6. Com 2, 8. 1 vezes... Ó. Essa multiplicação aqui também está errada. 28 vezes 13, olha. 8 vezes 3, 24. 4 sobe 2. E aqui dá 8 também. 3 vezes 2, 6. Com 2, 8.
Agora o 1, ó. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 2, 2. 4, 16, 6, sobe 1. 3. Pronto, 364. Rapaz, ia dar errado, hein? Aí tem que somar 8 agora, né? Esse valor mais 8. Então, M é 364 mais 8 vai dar 372. Beleza. Então, a gente vai ter que somar 338 mais 372 para descobrir quanto é a soma de M mais P. 8 mais 2, 10. 0 sobre 1. Aqui dá 10 com 11. 1 sobre 1. E aqui dá 7. 710. Letra E. E assim a gente encerra esse vídeo.